Então, assim, o primeiro trimestre foi meio punk, porque você vê na ultrassom aquela coisica, né? Um grãozinho de nada. E no dia que a gente viu o coração bater, foi bem emocionante e tal. Mas aí depois disso, entre o coração bater e o primeiro morfológico, foi assim, o hiato que foi assim, terrível pra mim. Foi onde eu mais sofri. Porque era isso que eu tô te falando. Eu só me sentia doente, eu me sentia grávida, não tinha barriga, sabe? Assim, que você tá. É aquilo ali que você tá indisposta, mas... E eu tive muito, muito corrimento, tive muita secreção. Então o que acontecia? Toda hora eu ia ao banheiro. Toda hora achando que eu tava perdendo. Ai, porque ainda tinha o trauma do anterior. Exatamente. Então toda hora eu ia ao banheiro, jurando, assim, jurando que eu estava perdendo o Nossa, bebê. ruim Toda demais. hora. Eu lembro que eu fotografei a Mayara, bem no comecinho, ela nem sabia que eu tava grávida ainda. E eu ficava toda hora agachada, assim, aí eu levantava. É porque o deixa eu ir no banheiro fotógrafo rapidinho. levanta, abaixa, Agacho toda hora. E aí, toda hora eu sentia úmida, eu pensava, estou perdendo esse bebê. Toda hora. Nossa. Então, nesse período, depois do primeiro... do primeiro não, porque eu fiz vários. Mas depois do Coraçãozinho. coraçãozinho até o morfológico, eu fiquei em pânico. Quando chegou no dia do morfológico... Não, aí eu não tinha falado nada pra ninguém que eu estava naquele estado. Mas eu estava, assim, apática. Eu não tinha alegria, não tinha tristeza, não tinha nada. Eu só tava assim, ó, sorrindo, mas por dentro eu tava assim, ó, cri-cri, mudo. Mudo, não tinha nada na minha cabeça. E aí, no dia do morfológico, nós fizemos no particular, né, esses ultrassons com esse médico especialista, que a minha médica indicou. E eu lembro que no dia do morfológico, a Juju foi Deve com a ter gente, dado porque um alívio, né? ela, mais ou menos, depois foi alívio, mas até a hora do alívio, Tá. nossa, eu só queria sumir, desaparecer. A Ju foi conosco porque ela ia fazer alguma coisa no centro, era no centro a consulta. Eu tô falando isso porque ela na hora me perguntou assim, você quer que eu filme? E eu falei não. Por que que eu falei não? Eu não tive coragem de falar nem pro Denis, não falei pra ninguém isso, porque eu tinha tanto medo que eu não tinha medo de falar antes de ver. Mas eu jurava que quando o médico colocasse o aparelho na minha barriga, o bebê ia estar morto. Nesse nível, é assim que tava na minha cabeça. E assim, era assim, real, eu tinha certeza, porque o bebê não mexe ainda, não nada. Então, assim, eu tinha certeza que que o bebê não tava vivo dentro de mim, Olha só, entendeu? que Ao loucura. nível que estava na minha cabeça. E aí, na hora, então ela me perguntou, você quer que filme? Eu falei, não, porque eu pensei, vai ser uma catástrofe. Na hora que ela filmar e mostrar que o bebê tá morto e vai ver eu chorando, não quero essa lembrança. Olha onde o minha nível, cabeça tinha ido, o tipo de trauma que eu tava vivendo. Exato. E aí, na hora que o médico colocou, porque assim, desse ultrassom anterior, que é um trequinho assim, que não tem forma, não tem nada, o morfológico já é um bebê. Já tem tem braço, perna, cabeça, tudo, faz tem as tudo, medições. faz tudo. Já dá pra ver o sexo, a gente descobriu o sexo nessa hora. Então, foi sim. E eu lembro que eu marquei o ultrassom pro, tipo, o dia das 12 semanas, né? Porque o morfológico você pode marcar de 12 a 15, até 14. Eu marquei pro dia, assim, ó, pra quarta-feira que fazia semana. Se errasse a Porque data... eu queria o quanto antes, eu queria só ver se ele tava bem. E aí, então assim, na hora que chegou ali, que ele colocou, meu, eu chorava. Eu segurava a mão do Denis, ele tá vivo, ele tá vivo. Chorava assim, aquele alívio. Nossa, mas eu imagino Nossa, que devia foi assim, ser. saiu 55 quilos das minhas costas. E aí, tanto que o médico falou, nós íamos fazer uma revelação, um chazinho de revelação básico e tal, mas na hora o médico falou, vocês querem saber o sexo? Quero. Eu olhei pro Denis e falei, pode ser, amor. Ele falou, lógico. Aí, na hora que ele falou que era um menino, e nosso sonho era ter uma menina. Na hora que ele falou que era um menino, eu não fiquei nada triste, só fiquei feliz, porque eu tava tão feliz que tava tudo bem, sabe? Sim. Aí, foi aí que ele falou da questão da artéria também, mas eu nem fiquei preocupada com a artéria, porque eu fiquei tão aliviada, Não, é um alívio. que eu só fiquei feliz. Eu acho que pra qualquer mãe, o morfológico, assim, primeiro, principalmente, é muito importante. Mas eu acho que pra você, pra quem já passou por um aborto, deve ser mais aliviante ainda. É, muito. E foi dali, aí depois dali, quando eu saí dali, eu falei pro Denis, eu tinha certeza que ia estar morto. Aí ele, eu também tava em pânico. Mas eu não falei nada pra não te assustar. Aí eu falei, olha, de novo, a gente pensando na mesma coisa, e sem a comunicação, falar um pro outro. Ao invés de vocês serem um suporte Mas sabe o que foi? outro. Mas sabe o que foi? A gente tinha muito medo de materializar aquilo. Eu entendo. Entendeu? Porque... É muito delicado isso, né? Porque quando sai da nossa boca, parece que fica mais forte. Então, por isso que eu falei, depois que faço a ultrassom, eu vou falar pro Denis o que eu tava pensando. E ele tinha o mesmo raciocínio. Olha que loucura. Mas a gestação foi tudo tranquila. Foi, assim, mais ou menos. Eu não tava feliz. Eu não tava 100% feliz, porque o medo, eu tinha medo de me apegar ao bebê. Como assim? Porque em 2 semanas eu me apeguei àquele bebê tanto e sofri tanto a perda dele que eu não queria me apegar ao Bento. Olha só.
Óbvio que nada disso era consciente, Era como tá? Lógico, com Nada certeza. disso era consciente, Mas porque eu tava feliz por estar grávida. Numa negação. Eu como estava se numa fosse- negação, eu tava me protegendo, na verdade. Depois que eu cheguei a essa conclusão, que o que eu tava fazendo ali era me protegendo, porque eu não queria sofrer tudo que eu sofri de novo. Porque agora seria pior, porque ele tava crescendo mais, e crescendo mais, e crescendo Olha mais. só. Então não é que eu fiquei infeliz a gravidez inteira de jeito nenhum, eu estava feliz. Quanto mais perto do fim, mais aliviada eu ficava, mais esse peso ia saindo. Mas foi pesada a gestação foi uma pra gravidez você. pesada, eu não amei estar grávida. Não foi, tipo, eu quero ter outro neném, mas não feliz pela gravidez. Eu quero ter outro neném porque eu amei ser mãe, porque eu beijo a maior alegria da minha vida. É tudo maravilhoso. É muito cansativo, tá? Sem romantização errada, mas Não, assim. mas é muito bom mas é você muito trazer maravilhoso toda essa ser empolgação mãe. e alegria, porque às vezes a gente traz os desafios e aí Aí a parece pessoa que é que só tá um ouvindo saco, fala, né? meu Deus do céu, Por que e que agora? eu vou virar mãe? Por que você tá pensando no segundo filho? Mas sim, é muito É que é muito maravilhoso, exatamente. Mas tem muito desafio, mas é muito maravilhoso. Então, assim, foi uma gravidez complicada. E aí foi até uma coisa que eu e o Denis conversamos. Ele falou assim, amor, essa gravidez tá diferente, né? Eu falei, tá, amor. Ele falou assim, eu falei, eu sinto muito porque eu estou gestando. Eu falei, você também tá sentindo isso? Ele falou assim, eu tô. Não é tão. A gente não tá tão empolgado quanto na primeira. Então, a gente montou o quarto, nós fizemos tudo, mas tudo assim, sabe? Tipo. Contidos. E se de repente o pior acontecer, a gente já sabe? A gente não falava isso, mas nós pensávamos isso. Olha que loucura. E o bom é que nós dois estamos sentindo a mesma coisa. Então a gente muito se acolheu nesse momento. Esse assim. apoio mútuo, mesmo que não falasse diretamente, né? A gente não falava sobre, tipo, se tudo der errado, a gente ia fazer isso. Mas a gente tava sempre assim, com o mesmo sentimento. Perfeito. E então foi isso, foi uma gravidez super tranquila, maravilhosa.